Olá, me chamo Alice Maldo, sou discente da Universidade Federal de Sergipe do curso de Ciências Biológicas e, como forma avaliativa, a nossa professora doutora Deise Maria Mendonça Furtado Martins, nos solicitou que gravássemos uma aula sobre o tecido epitelial. Então, vamos começar. Então, aqui eu trouxe, né, a organização dessa aula. Então, eu organizei a aula em 4 tópicos. Conceito sobre o que é tecido, antes de adentrarmos e falarmos sobre tecido epitelial. Aí, logo após, eu trago o tecido epitelial de revestimento, a classificação e a especialização desse tecido e o tecido epitelial glandular. Então, vamos iniciar, né, com o conceito sobre o que é tecido e do que ele é constituído. Tecido é um conjunto de células que estão interligadas e essa interligação ela ocorre por meio da matriz extracelular e essas células elas vão desempenhar determinadas funções. Então, são células que estão unidas, né, por meio da matriz e que vão desempenhar funções específicas. E do que é, ou seja, do que o tecido é constituído? De célula e matriz extracelular. Tá, mas o que é a matriz extracelular? Né? Então, vamos lá. A matriz extracelular, ela vai ser constituída por proteínas fibrosas mais substância fundamental. Essa substância fundamental, ela é constituída por diversas proteínas mais um líquido, que a gente chama de líquido intersticial. E é justamente esse líquido, né, essa substância fundamental que vai conferir à membrana extracelular uma de suas funções, que é a função de regulação de processos moleculares. Então, dentro dessa função, ela desempenha diversas formas, né, e diversas funções, como, por exemplo, o transporte de substâncias através dessa substância fundamental. Então, como é um meio líquido, algumas moléculas podem facilmente passar pela membrana e chegar até as células. Pela matriz extracelular, né, e chegar até as células. E a outra função que eu trouxe aqui destacando para vocês, que é uma das principais, é a função de sustentação mecânica. Lembra que eu falei que o tecido são células que estão interligadas por meio da matriz? Então, essa interligação ocorre para que essas células se mantenham unidas e firmes, né? Para que as células elas não consigam se dispersar. Então, a sustentação também é uma característica e uma função da matriz extracelular. Bom, eu trouxe aqui para vocês os principais tipos de tecido que compõem o organismo. E aí vocês podem estar se perguntando, todo tecido tem matriz? Não. Por exemplo, o tecido nervoso, ele não tem nenhuma matriz extracelular, apesar de ser um tecido muito complexo, né? Então, nem todo tecido tem matriz. E os tecidos que têm essa matriz, eles são ricamente vascularizados, como, por exemplo, o tecido conjuntivo. E por quê? Porque a matriz extracelular é o que vai conferir ao tecido a capacidade de conseguir com que os vasos passem por essa matriz. Então, por isso que os tecidos que têm muita matriz, como por exemplo o conjuntivo, eles têm também muitos vasos sanguíneos, porque os vasos conseguem passar ali na matriz, no meio da substância, no meio da substância fundamental, né? E conseguem aí fazer essa irrigação do tecido. Então, os principais tipos de tecidos que a gente pode encontrar no nosso corpo são o epitelial, o conjuntivo, o muscular e o nervoso. E agora, né, iniciando, de fato, com o objetivo dessa aula, que é o tecido epitelial, eu trouxe aqui algumas características gerais desse tecido. Então, eu destaquei as células justapostas, a pouca matriz extracelular, ele é um tecido avascular e é originado a partir dos 3 folhetos embrionários. Ou seja, o que quer dizer células justapostas? Quer dizer que as células elas estão sempre bem unidas entre si. Então, quando a gente olha no microscópio, né, dá a impressão de que uma célula sobrepõe a outra. Então, por isso que a gente fala que é justapostas, porque elas estão bem unidinhas entre si.
e pouca matriz extracelular. Ou seja, lembra que eu falei que a matriz extracelular é importante para fazer a união dessas células, só que nem todo tecido tem matriz? Então, se eu falei para vocês que o tecido epitelial tem pouca matriz extracelular, vocês devem estar se perguntando, então como é que ele se mantém unido? E é o que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, quando a gente estiver falando sobre junções. Mas, continuando aqui na nossa aula, se a gente tem pouca matriz extracelular, a gente vai ter também um tecido avascular. Por quê? Porque se eu não tenho matriz extracelular, consequentemente eu não vou conseguir ter um tecido vascularizado, porque os vasos sanguíneos, eles precisam passar por entre a matriz, né, para conseguir atravessar, mandar os nutrientes e o oxigênio para as células. E essa última característica é uma das principais, e o tecido epitelial é o único que possui ela, que é a origem a partir dos 3 folhetos embrionários. Então, vamos lá. Em relação à lâmina basal. A lâmina basal vai ser um conjunto de proteínas. A lâmina basal ela é acelular, ou seja, ela não tem célula, é proteína pura e vai unir o tecido epitelial com o tecido conjuntivo. E por que ela é tão importante? Porque lembra que eu falei para vocês que o tecido epitelial é avascular? Se ele é avascular, como que ele se mantém vivo? Porque como que as substâncias, os nutrientes, o oxigênio vai chegar para esse tecido para conseguir com que ele se mantenha vivo, né? Com a sua permanência, que ele não entre em necrose. Então, é justamente através do tecido conjuntivo, o tecido conjuntivo que vai fornecer os nutrientes e o oxigênio necessário para o tecido epitelial se manter. Então, sempre que eu tiver um tecido epitelial, eu vou ter obrigatoriamente um tecido conjuntivo subjacente, ou seja, abaixo do tecido epitelial, porque é ele que vai manter esse tecido vivo através dos nutrientes e do oxigênio que ele manda para esse tecido, né? E aí, esses nutrientes chegam lá ao tecido epitelial por meio da difusão, né, de célula a célula. E essa lâmina basal é importante porque justamente é ela que vai fazer essa ligação entre um tecido e outro. Então, é a lâmina basal que vai ligar o tecido epitelial ao tecido conjuntivo. E por que eu coloquei essas duas classificações, lâmina basal e membrana basal? Porque alguns autores, e a maioria, usam a lâmina e a membrana basal como sinônimos. Só que, na verdade, elas não são, né? A lâmina basal é a estrutura que a gente só consegue ver no microscópio eletrônico. E a gente vê como se fosse uma lâmina densa, né? Eletron-densa. O que é que significa isso? É a lâmina que vai aparecer mais escura quando a gente olha a microscopia eletrônica. Já a membrana basal, ela não é apenas uma lâmina, ela é um conjunto de lâminas. Então, quando a gente vê a membrana basal, sempre vai ter uma lâmina eletrodensa, uma lâmina eletrolucente, que no caso vai ser a lâmina com uma tonalidade mais clara, e outra lâmina eletrodensa. Então, a diferença da lâmina basal para a membrana é a quantidade de lâminas. A lâmina basal é apenas uma, a membrana basal são um conjunto de lâminas. Então, essa é a diferença, e a lâmina basal é muito importante na classificação dos tipos de tecidos epiteliais de revestimento, e vocês vão entender mais à frente. Mas eu quis trazer isso para vocês, porque, em geral, os autores utilizam lâmina e membrana basal como sinônimos, como é o caso dessa imagem aqui que eu trouxe para vocês. Então, a lâmina seria isso aqui, que está ligando o tecido epitelial ao tecido conjuntivo. Bom, o tecido epitelial, ele vai se dividir em 2 tipos de tecido: tecido epitelial de revestimento e tecido epitelial glandular. O tecido, e alguns autores, como por exemplo Junqueira e Carneiro, né, que foi o livro que eu me baseei, que foi de histologia básica, eles trazem essa classificação como arbitrária. Por quê? Porque vai existir, né, alguns tipos de células epiteliais, por exemplo, que vão secretar substâncias. Então, eles dizem que é arbitrário porque não necessariamente precisa ocorrer essa divisão, porque um tecido epitelial pode desempenhar a função do glandular, então não precisaria se dividir, mas para fins didáticos é assim que geralmente esse tecido é dividido, e foi assim que eu trouxe para vocês também. Então, a começar pelo tecido de revestimento, né, o epitélio de revestimento.
Quais são as funções? As principais, né? Eu coloquei aqui para vocês o revestimento de superfícies, né? Como o próprio nome já diz, revestir, externas ou internas, a absorção de moléculas e uma outra função que eu esqueci de colocar, mas que também faz parte do tecido epitelial de revestimento, que é a de proteção mecânica, por exemplo. Esse revestimento, né, de superfícies, internamente, ele é chamado, né, o tecido epitelial que reveste internamente os órgãos, é chamado de endotélio. E é ele, inclusive, que vai ser responsável pela absorção das moléculas. Por exemplo, o endotélio do nosso intestino. Lembra que o intestino é o local onde nós conseguimos absorver os nutrientes que nós precisamos para nos manter? Então, é lá que a gente vai ter, por exemplo, uma outra função do tecido epitelial, que é a de absorção de moléculas. Então, vamos lá para a classificação e especialização do tecido de revestimento. Começando pela classificação do tecido em relação ao formato das células. Então, em relação ao formato das células, a gente pode ter o tecido de revestimento de 4 tipos. Desculpa. Pavimentoso, cúbico, colunar ou de transição. O tecido pavimentoso, ele vai ser ou escamoso, né, como tem aqui epitélio escamoso, ele vai ser o tecido em que as células, elas vão estar como se fossem prensadas, achatadas. Então, se a gente vê o tecido que as células estão achatadas, nós temos o tecido epitelial pavimentoso. Se a gente vê um tecido em que as células possuem o formato de cubo, a gente diz que a gente tem um tecido epitelial cúbico. Então, cúbico, lembra cubo, as células elas são como se fossem quadradinhas assim. E o tecido epitelial de revestimento, que é colunar, ele vai possuir células mais alongadas em formato de coluna, por isso que ele recebe esse nome. Já essa outra classificação aqui, que é o tecido epitelial de revestimento de transição, ele só é encontrado na bexiga e ele recebe esse nome por quê? Porque ele não tem uma forma fixa. Então, ele transita entre as outras classificações. Então, por exemplo, a depender se esse tecido, se a bexiga ela vai estar distendida ou relaxada, esse tecido ele pode ser pavimentoso ou pode ser colunar, então ele não tem uma forma fixa. Por isso que ele é de transição, porque ele transita entre as outras formas. Indo agora para a classificação do tecido de revestimento quanto ao número de camadas, a gente vai ter três tipos: simples, estratificado ou pseudoestratificado. Lembra que eu falei que a lâmina basal ia ser importante na classificação? Então, é aqui que ela entra. Quando a gente tem um epitélio de revestimento simples, a gente vai ter apenas uma camada de células epiteliais. E essa camada, ela tem que estar com todas as células encostadas na lâmina basal. Então, quando é que a gente tem um tecido epitelial de revestimento simples? Quando eu tenho apenas uma camada de células e todas as células estão em contato com a lâmina. Quando é que eu tenho um tipo de tecido epitelial de revestimento estratificado? Quando o tecido vai precisar mais de uma camada, pode ser 2, 3, 4, quantas forem, e nem todas as células vão estar em contato com a lâmina basal. Porque, veja, se eu tenho uma camada aqui de célula e a lâmina está aqui, né? Essa camada está em contato com a lâmina, mas essa daqui não está. Então, nem todas as células vão estar em contato com a lâmina basal. Então, a gente diz que a gente tem um tecido estratificado. Já o pseudoestratificado, por que ele recebe esse nome? Pseudo, né? Quer dizer falso. Então, é um falso estratificado. Por quê? Porque quando você olha esse tecido no microscópio eletrônico, por exemplo, você tem a impressão de que esse tecido é estratificado pela forma como as células estão inseridas. Então, como os núcleos dessas células estão em posições diferentes, à medida que você olha, tem a impressão de que é mais de uma camada. Só que, na verdade, não é. Porque se você for olhar, analisar com mais cautela, todas as células desse tecido estão em contato com a lâmina basal.
Então, esse tecido é um tecido epitelial simples, porque todas as células estão em contato com a lâmina basal. Então, por isso que ele recebe o nome de pseudo-estratificado, porque ele parece ser estratificado a priori, mas ele não é. Então, acabamos com a classificação do tecido, vamos entrar agora na especialização do tecido de revestimento. A membrana das células epiteliais, elas vão ser divididas em 3 partes, em porção apical ou superfície, que é essa daqui de cima, que está voltada para o lado externo, a porção lateral, que é essa daqui, que é a membrana que está em contato com a outra membrana da outra célula vizinha, e a porção basal, que é a membrana que está em contato com a lâmina basal, que estaria aqui embaixo. Bom, em relação à especialização da porção basolateral, que é essa daqui, que eu trouxe para vocês, a gente vai ter as junções impermeáveis, as junções de adesão e as junções comunicantes. As junções impermeáveis, ou também chamadas de zonas de oclusão, elas estão aqui, ó, essas daqui, elas vão servir para fazer uma vedação das células epiteliais. Então, é como se as junções de oclusão, elas pegassem as células e colassem uma na outra, para impedir, né, que substâncias ou quaisquer materiais que sejam entrem nas células. Então, elas colam mesmo, como se tivesse uma costura entre uma célula e outra, e impede, veda, né? Por isso que é zona de oclusão, porque ela oclui a passagem de coisas. Então, e ela tá aqui, ó, logo acima, a primeira camada, né? Podemos dizer assim, são as zonas de oclusão. Indo agora para as junções de adesão, como o próprio nome já diz, elas vêm para aderir uma célula à outra. Então, elas estão ali, as junções de oclusão estão para vedar, as de adesão estão para unir. Então, as junções de adesão, elas estão ali, ó, unindo uma célula à outra para impedir, né, que elas fiquem soltas entre si. Lembra que eu falei que o que faz a união de uma célula à outra, na maioria dos casos, é o tecido? No caso, o tecido é a matriz, no caso do tecido epitelial, que tem pouca matriz, como que essas células se mantêm unidas e não se soltam? Através dessas junções de adesão, que podem ser, né, chamadas de que possuem melhor estruturas como desmossomos e hemidesmossomos. Os desmossomos, né, são estruturas proteicas, que são esses em verdinho aqui, eles formam como se fosse um disco e eles vão ficar, esse disco fica em cada lado de uma célula. Então, eu tenho 2 células aqui, desculpa, 2 células aqui, então eu tenho um desmossoma aqui e outro aqui, e eles unem uma membrana à outra para impedir que essas células fiquem dissociadas. Então, e esses desmossomos geralmente estão na porção lateral, que une a membrana de uma célula com a membrana de outra célula, né? E eles unem através desses filamentos aqui, proteicos, e impedem que essas células se soltem. Já os hemidesmossomos, eles vão ser estruturas também, né, proteicas, que estão localizadas na base das células epiteliais, ligando a membrana das células epiteliais à lâmina basal que está abaixo dela. Então, o M quer dizer metade, porque esses desmossomos, eles só vão estar em um lado da membrana, que no caso vai ser na porção basal da lâmina, da membrana, desculpa. E ele vai se ligar com a lâmina basal, também fazendo com que as células epiteliais fiquem sempre unidas à lâmina basal. E, por fim, a gente tem as junções comunicantes, ou também chamadas de junções gap, que justamente promovem a comunicação celular, né? Como o próprio nome já fala, comunicante. E é através dela, inclusive, que o tecido epitelial ele consegue absorver os nutrientes, o oxigênio e perceber também, né, estímulos de outras células. Então, em relação à especialização do tecido de revestimento, quanto à superfície livre ou à porção apical, que é a parte da membrana das células que está voltada para o lado externo.
Então, a gente pode ter três tipos de especialização. Os microvilos, ou também chamados de microvilosidades, os estereocílios e os cílios e flagelos. Os microvilos, ou as microvilosidades, são estruturas, né, que vão aumentar a superfície de absorção do tecido epitelial. Então, por exemplo, são estruturas que são encontradas no nosso intestino. Lembra que eu já falei para vocês que o nosso intestino é responsável pela absorção dos nossos nutrientes? Então, a gente precisa absorver muito nutriente para se manter vivo. Então, por que tem microvilosidades? Para aumentar essa superfície, né, absortiva, para que o nosso intestino ele consiga absorver muito mais nutrientes e muito mais rápido. Então, são, né, modificações da membrana, especializações que vão aumentar a superfície de absorção. Assim também como os estereocílios, eles também têm essa função de aumentar a superfície de absorção, só que, ao contrário dos cílios, que também é um tipo de especialização dos epitélios, do epitélio de revestimento, os estereocílios não se movem, eles são sésseis. Então, essa é a principal diferença entre estereocílios e cílio. Né? Já o cílio, ele se move, ele faz um movimento que é de frente para trás, como se fosse uma vassourinha, né, varrendo. E o flagelo também se movimenta através de um movimento helicoidal, né, giratório, e constituem aí também partes importantes, como, por exemplo, os endotélios da garganta e etc. Indo agora para o último tópico da nossa aula, que é o tecido epitelial glandular, nós vamos trazer aqui as principais funções desse epitélio, que no caso seria de secreção de substâncias e de produção de glândulas. Como o próprio nome já diz, né? Glandular, ele vai produzir glândulas, né, no caso. E essas glândulas, elas vão secretar substâncias, né, que podem ser para dentro diretamente dos vasos sanguíneos ou para fora dos vasos sanguíneos. Se essas substâncias são produzidas e jogadas diretamente na corrente sanguínea, a gente tem o que a gente chama de glândula endócrina. Se essas substâncias são jogadas para fora da corrente sanguínea, a gente tem o que a gente chama de glândula exócrinas, e elas nós vamos estudar agora, né? Como ocorre, então, a formação dessas glândulas? Em alguns pontos da membrana, essas células epiteliais, elas vão começar a sofrer, né, uma proliferação, ou seja, vai aumentar em quantidade e começam a sofrer uma espécie de invaginação. Então, elas começam a entrar e a se multiplicar para dentro da membrana, assim, para dentro do tecido, né? E se essas células, elas têm uma organização parecida com a da membrana que as originou, né? Como, por exemplo, aqui, ó, uma ao lado da outra, bem organizadazinha, e continua presa a essa membrana, a gente tem o que a gente chama de glândula exócrina, que, né, vai possuir um ducto, que é uma das principais diferenças entre a exócrina e a endócrina, que vai justamente fazer com que as substâncias que são produzidas aqui nessas células, elas possam passar por esse ducto que vai levar para fora da corrente sanguínea. Então, aqui a gente tem a formação de uma glândula exócrina, que secreta a substância fora da corrente sanguínea. E em relação à classificação das glândulas exócrinas, a gente pode classificar quanto à porção secretora e quanto à forma de liberação dos produtos. Em relação à porção secretora, a gente pode ter a porção secretora como tubulosa ou simples. A tubulosa, né, como o próprio nome, ou simples não, desculpa, ou acinosa. A tubulosa, como o próprio nome já diz, ela tem um formato de tubo. Então, ó, aqui é uma tubulosa simples, porque tem apenas um tubo. Aqui é uma tubulosa ramificada, porque tem 2 tubos. E aqui é uma tubulosa enovelada, né, porque forma esse novelo e recebe esse nome. Já aqui a gente tem as acinosas, que levam esse nome por conta dessas estruturas arredondadas aqui, que é como se fizessem a drenagem das substâncias antes delas serem
secretadas, né? Então, aqui são glândulas acinosas, por conta que antes de serem secretadas, elas vêm aqui para esses, como se fossem estruturas arredondadas, né, que drenam essas substâncias. Então, quanto à forma da liberação dos produtos, a gente pode ter 3 tipos: as glândulas merócrinas, apócrinas ou alócrinas. As merócrinas são glândulas que vão produzir essas substâncias, essa daqui do meio, e vão liberar através de vesículas. Então, elas produzem as substâncias e liberam através de vesículas, por pinocitose. Já as glândulas apócrinas, diferente das glândulas merócrinas, que liberam através de vesículas, elas vão produzir essas substâncias e vão começar a acumular nessa parte de cima, nessa parte apical aqui, das células que estão voltadas para a luz do túnel, né? E elas vão produzir e acumular, produzir e acumular. E aí, quando essas células elas forem liberar esses produtos, elas vão, como se fosse destampar a célula. Sabe aquele epoclé que você destampa, pá, e ele sai? Então, é como se a tampinha da célula fosse junto com o produto. Então, aqui, ó, ao invés de liberar só o produto, a tampinha da célula vai junto. Já nas glândulas holócrinas, quando esse produto ele é produzido e na hora que ele vai ser liberado, toda a célula que o produziu vai junto. Então, aqui eu tenho uma célula que está produzindo um produto, está produzindo um produto. Quando esse produto ele vai ser liberado, a célula vai junto, não sobra nada, né? Então, aqui ela começa a sofrer mitose, meiose, para conseguir, mitose, né, no caso, para conseguir se restituir. Então, quanto à forma de liberação dos produtos, a gente tem esses 3 tipos aqui. Chegando agora para o final da nossa aula e falando sobre glândulas endócrinas, né? Como que ocorre a formação das glândulas endócrinas? Semelhante às glândulas exócrinas, elas ocorrem também, né, por meio da proliferação de células epiteliais que fazem uma invaginação. Só que, diferentemente das glândulas exócrinas, as glândulas endócrinas, elas se desprendem da membrana. Elas se desprendem e vão para dentro do tecido conjuntivo. Isso vai explicar o porquê de essas glândulas liberarem esses produtos diretamente na corrente sanguínea. Porque lembra que eu falei que o tecido conjuntivo ele é ricamente vascularizado por conta da quantidade de matriz extracelular que ele possui? Né? Se ele tem muita matriz, consequentemente ele vai ter muitos vasos sanguíneos correndo lá pela matriz e vai ser muito vascularizado, né? Então, essas glândulas endócrinas que estão lá no tecido conjuntivo, elas estão em contato diretamente, né, com os capilares sanguíneos. Então, é muito mais fácil que elas liberem esses produtos diretamente para o sangue, diretamente na corrente sanguínea. Então, por isso que as glândulas endócrinas, elas vão liberar os seus produtos diretamente no sangue e elas não precisam de um ducto, assim como as glândulas exócrinas precisam, né, para levar o produto para fora do sangue. As endócrinas não, elas liberam diretamente no sangue, pela proximidade que elas estão, né, tendo com os capilares, com os vasos sanguíneos. Então, as glândulas endócrinas, elas podem ser de 2 tipos, né? Elas podem ser a codornal, que é essa aqui, que é como se ela se novelasse ao redor de um vaso sanguíneo e formasse como se fosse um cordão aqui, ó, esse cordão. Então, é por isso que ela é chamada de glândula endócrina codornal. Já o outro tipo é o que a gente chama de glândula endócrina folicular, que ela forma como se fosse um folículo, né? Essa aqui, ó, essa estrutura arredondada. E é por isso que ela ganha esse nome de folicular, né? Então, é isso. Eu utilizei como referência o livro Histologia Básica, do Junqueira e Carneiro, da 12ª edição, 2013. Chegamos ao fim da nossa aula e muito obrigada pela atenção.